Capítulo 10. Da Corregedoria-Geral da Justiça. Artigo 48. A Corregedoria-Geral da Justiça, órgão de fiscalização, disciplina e orientação administrativa, com jurisdição em todo o Estado, será presidida por um desembargador, com o título de Corregedor-Geral da Justiça, auxiliado por juízes corregedores. Artigo 49. O Corregedor-Geral da Justiça será substituído, em suas férias, licenças e impedimentos, pelo segundo vice-presidente, e auxiliado por juízes corregedores, que, por delegação, exercerão suas atribuições relativamente aos juízes em exercício na primeira instância e servidores da Justiça. Parágrafo 1º. Os juízes corregedores serão obrigatoriamente juízes de direito de entrância final e designados pelo presidente do tribunal, ouvido o Conselho da Magistratura, por proposta do Corregedor-Geral. Parágrafo 2º. A designação dos juízes corregedores será por tempo indeterminado, mas considerar-se-á finda com o término do mandato do Corregedor-Geral, e, em qualquer caso, não poderão servir por mais de 4 anos. Parágrafo 3º. Os juízes corregedores, uma vez designados, ficam desligados das varas, se forem titulares, passando a integrar o quadro dos serviços auxiliares da Corregedoria, na primeira instância. Parágrafo 4º. Os juízes corregedores, fim do mandato do Corregedor-Geral, ou em razão de dispensa, ou do término do período de 4 anos, terão preferência na classificação, desde que classificados na data de indicação à Corregedoria-Geral da Justiça, e, enquanto não se classificarem, atuarão como juízes de direito substitutos de entrância final. Artigo 50. Ao Corregedor-Geral, além da incumbência de correção permanente dos serviços judiciários de primeira instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da justiça, das atribuições referidas em lei, e neste regimento, compete: Inciso 1º. Elaborar o regimento interno da Corregedoria e modificá-lo, em ambos os casos, com a aprovação do Conselho da Magistratura. Inciso 2º. Realizar correição geral ordinária sem prejuízo das extraordinárias, que entenda fazer, ou haja de realizar por determinação do Conselho da Magistratura em, no mínimo, metade das varas da entrância final, por ano. Inciso 3º. Indicar ao presidente os juízes de direito de entrância final para os cargos de juízes corregedores. Inciso 4º. Organizar os serviços internos da Corregedoria, inclusive a discriminação de atribuições aos juízes corregedores e aos coordenadores de correição. Inciso 5º. Determinar, anualmente, a realização de correições gerais em, no mínimo, metade das comarcas do interior do Estado. Inciso 6º. Apreciar os relatórios dos juízes de direito e pretores. Inciso 7º. Expedir normas referentes aos estágios dos juízes de direito. Inciso 8º. Conhecer das representações e reclamações relativas ao serviço judiciário, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias, ou encaminhando-as ao Procurador-Geral da Justiça, Procurador-Geral do Estado, e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, quando for o caso. Inciso 9º. Requisitar, em objeto de serviço, passagens, leito e transporte. Inciso 10. Autorizar os juízes, em objeto de serviço, a requisitarem passagens em aeronave, e a contratarem transporte em automóvel. Inciso 11. Propor a designação de pretores, para servirem em varas ou comarcas. Inciso 12. Estabelecer planos de trabalho e de atribuição de competência para os pretores. Inciso 13. Determinar a realização de sindicância, ou de processo administrativo, decidindo os que forem de sua competência, e determinando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão. Inciso 14. Aplicar penas disciplinares, e, quando for o caso, julgar os recursos das que forem impostas pelos juízes.
Inciso 15. Remeter ao órgão competente do Ministério Público, para os devidos fins, cópias de peças dos processos administrativos, quando houver elementos indicativos da ocorrência de crime cometido por servidor. Inciso 16. Julgar os recursos das decisões dos juízes referentes a reclamações sobre cobrança de custas e emolumentos. Inciso 17. Opinar, no que couber, sobre pedidos de remoção, permuta, férias e licenças dos juízes de direito e pretores. Inciso 18. Elaborar o programa das matérias para os concursos destinados ao provimento dos cargos de servidores da Justiça de primeiro grau, bem como dos serviços notariais e registrais. Inciso 19. Organizar a tabela de substituição dos juízes de direito. Inciso 20. Baixar provimentos. Alínea A. Sobre as atribuições dos servidores, quando não definidas em lei ou regulamento. Alínea B. Estabelecendo a classificação dos feitos para fins de distribuição na primeira instância. Alínea C. Relativos aos livros necessários ao expediente forense e aos serviços judiciários em geral, organizando os modelos, quando não estabelecidos em lei. Alínea D. Relativamente à subscrição de atos por auxiliares de quaisquer ofícios. Inciso 22. Dirimir divergências entre juízes, relativas ao regime de exceção. Inciso 23. Opinar sobre a desanexação ou aglutinação dos ofícios do foro judicial, bem como dos serviços notariais e registrais. Inciso 24. Decidir sobre os serviços de plantão nos fóruns e atribuição dos respectivos juízes. Inciso 25. Opinar sobre pedidos de remoção, permuta, transferência e readaptação dos servidores da Justiça de primeiro grau. Inciso 26. Designar, nas comarcas servidas por central de mandados, ouvido juiz de direito diretor do fórum, oficiais de justiça para atuarem exclusivamente em determinadas varas ou excluir determinadas varas do sistema centralizado, atendidas as necessidades do serviço forense. Inciso 27. Relatar no órgão especial, os casos de promoções de juízes. Inciso 28. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas em lei ou regimento.